tudo certo? O meu Hangout, eu não sei por que ele não aceita mais videochamada. Agora tá pelo Meeting. Eu acho que eles estão começando a mudar as plataformas do Google. Talvez para você aceite. Teve uma aluna ontem que ela fez o teste comigo, para ela aparece ainda videochamada no Hangout. Para mim não aceita mais. Eu tenho que ir Ah, pelo Meeting. provavelmente o Google tá mudando muita coisa, não? Estão mudando plataformas, né? Aplicativos. Tá bem interessante. Tô aprendendo a É, mexer com isso daí. eles estão começando a cobrar, não sei se você viu também a questão do Fotos. Então, a minha esposa que falou pra mim, cara. É, eles estão mudando muita coisa, não? Sim. Você quer começar? Você conseguiu fazer alguma coisa? Pra ser sincero, não também, Lucas. Sem problemas. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Claro, vamos lá. Uma das coisas. É, Pode, só uma dúvida, Lucas, na verdade. pode falar. Você chegou a colocar algum material lá como chama aqui na plataforma? Coloquei, deixa eu ver. Ah, eu tenho que entender onde que eu vou daí, então. Peraí. Tô brigando aqui com a plataforma, não? Aula 6. Ó, eu vou compartilhar a tela aqui com você Ah, e beleza. eu coloco a plataforma aqui. Peraí. Compartilhar essa tela aqui. Apresentar. Eu já consigo dar uma atenção. Essa semana, até esqueci de compartilhar contigo, meu. Caiu a ficha hoje. Eu podia ter te enviado, meu, alguns convites que eu tô ajudando a organizar uma semana de inteligência artificial lá pela I2AI. Legal. E essa semana está sendo corrido por isso. A gente está fazendo palestra de manhã, de tarde e de noite. E hoje já é o encerramento. Vai ser com o Marcelo Taz e tal. Posso Poxa, te que mandar o fera. link. Que horas que vai ser? Vai ser às 18. Opa, passa aí. E daí eu te mando o link de qualquer forma, se quiser compartilhar com o pessoal aí e tal, porque tá Por sendo bem favor. legal, meu. Eles vão deixar aberto depois as aulas, enfim, os materiais, para quem quiser, tiver interesse, poder acessar. Então tem muita coisa, desde cultura analítica, a parte de inteligência artificial aplicada, enfim. Por favor. Eu vou ter um compromisso às 18, mas eu quero passar por galera. Legal. Então, agora que me caiu a ficha, meu, eu tava pensando hoje de manhã, eu falei, meu, por que eu não mandei, meu, pro Lucas? E tiveram alguns workshops que foram pagos à noite. À noite era a parte dos workshops, eram todos pagos, mas eu tava com acho que 6 ingressos aqui que o pessoal me disponibilizou, acabei passando para o Rogério, enfim, outras pessoas que eu conhecia. Entendi. Mas era possível, meu. Agora que vou ficar mais esperto, meu. Legal, como que Porque o pessoal aí. O pessoal que trabalhei contigo, que faz aulas contigo, acho que imagino que a grande parte deles deve ter interesse nisso, né? com certeza. Como que chama É I2AI, I2 aí? que é a Associação Internacional de Inteligência Artificial. Tô como voluntário lá, até a gente está escrevendo um livro, escrevi o primeiro capítulo deles. Que legal. Poxa, muito bom. Muito bom mesmo. Então é bom, tipo, é legal para conhecer gente nova. Ontem, essas aulas Sim. de workshop mesmo, sempre tiveram. Tinha uma apresentação, né, do palestrante e tal, e depois tinha uma atividade ali para quebrar um pouco o gelo do grupo, enfim. Conheci um pessoal do Paraná, do Pará, tipo, de Minas também, bastante gente de Minas. Que legal. Ah, você tá vendo a minha tela aí? Agora sim, perfeito. Legal. Esse aqui é o seu, tá? Mentoria individual de sexta-feira. Quando você abre o Educare, eu acho que aparece assim. Deixa eu sair daqui só para mostrar para você. Eu acho que aparece assim, ó. Essa aqui é a página inicial. O seu é esse daqui, ó. Certo. Tá? Quando você entra nesse site aqui, ó. Ah, tá aqui, mentoria. Então, esse primeiro. Você entrando nele, ele vai pedir o login e senha. Você entra. Ah, não, perfeito, sim. Aí aqui no cantinho tem esse menu que aparece todas as aulas. Se não é só descer que ele é um contínuo, tá vendo? Ah, perfeito. Tá aqui, Tá? maravilha. Ah, você Tá? colocou o gráfico já, né? Quer Então, dizer, para aula do. aqui é o seguinte. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei o arquivo, coloquei a planilha e o GeoGebra em PDF. E, eu, Perfeito. e aqui eu coloquei o GeoGebra, que você consegue Interagir com ele, né? isso, imputar ele aqui, como fala, colocar o. Eu esqueci o nome.
como que fala isso? Incorporar. Eu consigo incorporar ele aqui, entendeu? Aí, Certo. aquela aula que ficou lá, ela tá aqui. Então, você consegue ainda mexer em todos os parâmetros, todas as funções que a gente fez, ela continua aqui. E se você Perfeito, tá aqui, mexer em tô umas vendo, coisas, ela maravilha. vai mexer normalmente, tá? Aí, aqui vai começar a aula de hoje. Então, eu coloco esse início, depois que a aula é gravada e feita, eu coloco todo o resto das coisas aqui que a gente for criando. Sempre assim, Maravilha, perfeito. tá? Todas as coisas foram colocadas aqui. O que acontece? Essa aula que a gente viu até a aula passada, a gente viu essas famílias de funções aqui, do GeoGebra, com o GeoGebra, né, para facilitar a vida da gente. A gente viu função linear e função exponencial. São as duas famílias. O que eu queria falar com você hoje é o que significa estatisticamente, como que a gente chega nessa reta aqui, principalmente nesses coeficientes da função, que seria esse beta 0 e beta 1, né? Certo. Porque quando você tem uma massa de dados, você quer encontrar esses dois coeficientes aqui, tá certo? É isso que a gente precisa fazer. O que acontece? Essa brincadeira aqui, essa função, ela é conhecida já faz algum tempo. E, seguinte, eu tinha tudo pronto, aquela vez que eu perdi minhas coisas, infelizmente eu perdi. Então eu peguei aqui nesse link da Unicamp, ele vai te dar uma boa coisa aqui. Mas eu vou explicar direitinho, tá? Como que funciona. O que acontece? A gente vai ver aqui como que a gente faz o cálculo de onde qual que é o princípio da regressão linear, tá? Esse princípio aqui, ele serve para simples, para múltipla, e também funciona quando você vai fazer transformada em função exponencial. Funciona tudo da mesma forma. Até o princípio é o mesmo, eu vou te mostrar a matemática. Isso aqui começou a ser desenvolvido a primeira vez. Quem falou disso daqui, sem o arcabouço matemático que a gente tem hoje, sem, na verdade, o instrumental analítico que a gente tem hoje, de cálculo, foi um cara chamado Laplace. Ah, perfeito. Laplace começou a desenvolver isso daqui, que a ideia dele foi fazer o seguinte. Estava aqui, era minimizar os erros médios quadráticos. Tanto que é conhecido como método do mínimo quadrático. Entendeu? Perfeito. Essa aqui. Isso aqui foi em século XVIII que ele começou a pensar nisso aqui. Século XVIII. Tá? Isso aqui não está nesse coisa aqui, nesse negócio da Unicamp, isso aqui é provavelmente alguma aula da Unicamp, tá? Pelo que está aqui, algum curso deles. E só que ele é só técnico. Tá? Então, estou te explicando onde que vem a parte, desde onde começou a coisa toda. E a ideia aqui funciona da seguinte forma. Quando começaram a brincar, a ideia é essa daqui, ó. Opa, peraí. Deixa eu ver se consigo copiar aqui e colocar aqui. Não vai, por quê? Deixa eu ver se consigo pegar essa figura para ficar mais fácil para todo mundo. Olha lá, foi. Tá, o que acontece aqui? Aqui é assim, isso aqui é um gráfico de dispersão. Então, normal, como a gente faz no Excel. Então, isso aqui são os pontos dispersos. Isso aqui é uma variável x e essa aqui é a variável y. Tá? Qual que é a ideia aqui que a gente tem? A ideia aqui é o seguinte. A gente vai pegar uma reta, vai passar por ela aqui. E o que você quer é minimizar o erro entre o ponto real, que são os pontos de dados, como aquele gráfico que eu passei para você no Excel, que era esse Excel que eu estou abrindo e já te mostro. A ideia é a gente minimizar o erro entre os pontos reais e a reta que vai passar aqui por ele. O que acontece? Tudo parte do seguinte, tá? Se eu quero uma reta, eu sei qual é a família que eu tenho. Uma família de reta. Ou seja, eu tenho beta 0, beta 1 e eu tenho um x. É isso daqui. Então, o geral eu tenho. A grande questão é como encontrar esses dois caras aqui. Tá certo? E aí o princípio é aquela ideia. Fazer minimizar esses erros. Fazer esse erro se tornar o menor possível. Segundo até
esse gráfico que eu passei para você a aula passada, que a gente começou brincando com essa ideia do preço, tá? Certo. O que acontece aqui? Pra gente, a ideia para você partir dela é a seguinte: você vai ter uma reta e nessa reta você sabe que você tem, então, o seu. Deixa eu pegar aqui. Essa imagem é bacana, aqui dá para explicar bem direitinho. Aqui. Essa reta, na verdade, é criada também com base nisso ou não? Essa reta é criada com base essa reta aqui, No- Isso, nessa diferença, não é? Que ele vai tentar pegar o ponto ideal, não é isso? o ponto médio. Essa Ponto médio. que vai ser a grande limitação desse modelo. De todos esses modelos aqui, a grande limitação dele é que ele é a reta média. Porque o que acontece? Certo. Se você imaginar aqui, esse beta 0 mais beta 1 mais x aqui é essa função que eu estou passando, certo? O y Certo. verdadeiro, que é esse y aqui, que está aqui, ele depende desse erro. Ou seja, eu tenho a função média mais um erro, chegou no ponto. Qual que é a ideia, então? É tornar esse erro o menor possível. Para você tornar esse erro o menor possível, o que a gente faz é pegar essa função aqui de erro, que no final das contas você isola o erro, você coloca o y ponto para lá, joga todas as funções para lá, e você chega, então, nessa ideia aqui. Tá vendo? A única coisa que eu fiz foi isolar esse erro. Quem que é esse erro? É o ponto verdadeiro, menos uma reta que eu estou passando por eles ali. Tá bom, então isso aqui nada mais é que uma álgebra, né? Que a gente está fazendo. O que a gente precisa fazer? Se eu quero minimizar esse erro, minimizar a ideia é simplesmente a gente pegar esse cara aqui e fazer uma transposição da seguinte forma. A gente utiliza a ideia de erro médio quadrático, que é esse cara aqui, ó. Opa, não pegou. Deixa eu ver se ele vai agora. Não, tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. Eu não entendo assim. De novo. Copiou. Veio aqui, falou. Aqui. O que eu estou fazendo aqui, ó? Para cada ponto que a gente tem, eu tenho uma reta que eu vou calcular, tá certo? E por que é nada mais que isso aqui, essa reta? Por que eu estou elevando essa diferença ao quadrado? Pelo seguinte, porque se você simplesmente pegar esse ponto, por exemplo, esses pontos superiores aqui, e pegar o ponto que está aqui na reta, eu calculo essa diferença. Aí eu pego esse e calculo essa diferença. Para o de baixo, eu calculo essa diferença. Aqui é a mesma coisa. Se eu for fazendo isso para todo mundo e simplesmente somar, a diferença vai ter que dar zero. Porque eu estou passando uma reta média. Essa reta aqui é uma reta que passa pela média dos pontos, ou seja, pelo ponto central entre eles, né? Pela divisão deles aqui. Se isso daqui é uma média, uma reta média, toda vez que eu pegar o ponto verdadeiro e fizer o cálculo aqui, deu um valor, pego esse cara, faço a mesma coisa, todo mundo. A quantidade de cima com relação à quantidade de baixo, a hora que eu somo, vai ter zero. Então, essa parte aqui tornaria zero. Para você retirar esse problema do zero, você pega esse valor, eleva ao quadrado. Pega essa diferença, a diferença que deu, eleva ao quadrado. Então, por exemplo, vamos supor que aqui deu 2,5. Então, 2,5 ao quadrado, aqui deu 2,25. 2,25 ao quadrado. Aqui deu menos 1,5. Menos 1,5 ao quadrado. Aqui menos 1,2. Menos 1,2 ao quadrado. Então, eu estou tirando a questão da diferença do negativo para não ficar zero a hora que eu fizer a soma. Entendi, é como se estivesse colocando um módulo, é isso? Mais ou menos. É porque o módulo, o problema do módulo é que ele fica o módulo é uma função em V. Então ele fica um ponto. E esse ponto não é derivável. Quando você tem uma função quadrática, a função quadrática ela é derivável. Então por isso que você leva ao quadrado. Ah, entendi, perfeito. Então você vai notar que a maioria das coisas, quando o pessoal vai fazer erro, eles sempre vão levar ao quadrado. Por quê? Porque a ideia é derivar esse cara, fazer uma derivada igualando a zero, ou seja, para você conseguir o ponto mínimo da derivada. Quando você tem módulo, ele não tem ponto mínimo, entendeu? Porque ele tem uma concavidade.
E tem, não, tem, forma um ponto, né, um V. E esse ponto não é derivável. Então, por isso Entendi. que você coloca dessa forma aqui. Quando você Perfeito. faz isso, para resolver o problema, então, você acaba fazendo as derivações com relação a beta zero e com relação a beta um. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é fazer essa operação aqui. Ó. É fazer uma operação que nada mais é essa daqui. Eu não entendo. Porque tem hora que ele funciona. Deixa eu fazer de novo. Again. 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 Pulou aqui. Aí. Olha o que eu estou fazendo, ó. Eu estou pegando simplesmente esse cara aqui, essa função que a gente chamou de Q, que é esse erro quadrático, e agora a gente deriva com relação a beta 0, depois eu derivo com relação a beta 1. Quando eu fiz isso, eu gerei um sistema de equação aqui. Porque se eu quero o mínimo, eu vou pegar essas duas equações e vou igualar a zero. Ou seja, eu igualo essa aqui a zero, igualo esse cara a zero. Então eu tenho um sisteminha de equação que eu começo a resolver. O que acontece aqui? Quando eu faço isso, eu peguei, derivei, fiz as derivadas desse cara, ou seja, caiu 2 para lá, por isso que esse caiu 2 para cá, com relação a beta zero. E o que sobra são esses dois valores. Quando você desenvolve isso daqui, você chega nessas duas formuletas aqui, ó. Aí você vai entender o porquê o Excel faz isso por fórmula tão rápido agora. Porque é uma fórmula pronta. Tudo que é fórmula pronta, o Excel faz. Você vê que interessante? Claro que não foi pela primeira vez. Vamos pela segunda. Aqui, beleza. O que acontece? A hora que ele pega e resolve esse sistema de equação, ele chega no beta, nesse beta 1 e nesse beta 0. Perceba que esse beta 0 aqui, que é o interceptor da reta, tá vendo que ele depende de y barra e x barra? Y barra e x barra nada mais é que o y, que cálculo de média. Igual do Excel, média é igual. Então isso aqui é uma média. Isso daqui é uma média. Então esse interceptor aqui, ali que está pegando no eixo y, ele está pegando o ponto médio. Essa é a questão. Aqui é o beta 1, ou seja, o coeficiente angular. Esse coeficiente angular, perceba que ele também depende daqui da média de x e depende da média de y. Tá vendo? Tanto que aqui embaixo ó, é a média menos cada ponto elevado ao quadrado, como se fosse a ideia do erro. O que ele está fazendo aqui? Todas essas ocasiões aqui você está vendo média. Ó, média, 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 média. Então, qual que é a grande questão desse modelo aqui, da forma que ele é trabalhado? Você sempre está trabalhando pensando em médias. O que está por trás dele é média. Por isso que fica muitas vezes complicado trabalhar com esse tipo de modelo quando você não tem muitos dados. Porque se você tem muitos dados, eles são voláteis. O que é volátil? Tem um desvio padrão muito alto. Você pega o valor médio daquele ponto, ele não vai... O que vai acontecer? Quando você faz a previsão, a probabilidade de cair fora da média é muito grande. Entendeu? Porque você tem esses fatores aqui relacionados. Quando você tem uma regressão exponencial, você fica no mesmo problema. Por quê? Olha que interessante. Até aqui tá ok? O conceito? Ok. Ok, legal. Agora, olha que interessante isso daqui, ó. Vou pegar aqui e vou inserir aqui uma equação. Tá? Essa equação é a seguinte. Essa aqui vai ser uma y pequeno. Que a gente vai trabalhar com função exponencial transformando em função linear. Tá? Olha só. Se eu pego e faço a seguinte coisa. Eu tenho uma função, vamos supor que eu tenho um y igual a vezes e elevado a bx. Isso aqui. Tá bom?
Só isso, mais nada. O que eu faço aqui? Para conseguir transformar isso aqui numa linear, eu faço uma operação de logaritmo. Faço assim, ó. Se eu aplicar, não vai entrar para função. Se eu pegar aqui, aplicar o ln em y, aqui então eu tenho ln de y, igual a ln, a um parênteses, de e elevado a bx. Isso aqui. Estou aplicando o logaritmo dos dois lados, tá vendo? Esse ln aqui nada mais é que o logaritmo, logaritmo na base e. É como se eu escrevesse assim, ó. Log na base e de y. Escrever log na base e de y, a gente escreve ln. Certo. Tudo bem? Tá? É só isso. Logaritmo tudo bem para você? Você se lembra como funciona? Lembro alguma coisa assim, nada muito aprofundado também. O log é isso daqui, ó. Quer ver? Vou escrever aqui, ó. Vou pegar um exemplo. Eu lembro daquela tabela logarítmica e tal que você tinha que ficar consultando. Eu lembro de uma professora japonesa que eu tive que era muito rígida nisso. Log de A na base B igual a C. Então, o que é isso? Um logaritmo nada mais é que uma exponencial. Então, como que ele funciona aqui? Funciona assim, a regra é o seguinte. A elevado a C me dá B. Ou seja, A elevado a C vale B. Tá? Quando o logaritmo foi desenvolvido, isso aí foi no século XVII, finalzinho do XVII, início do XVIII também, quando isso aqui foi desenvolvido, essa ideia, foi para resolver isso aqui. Entendeu? O pessoal chegava em números que não conseguia resolver, porque não tinha computador na época, não tinha métodos numéricos, né? Então eles precisavam fazer um jeito. Então, quem desenvolveu isso daqui, desenvolveu essa notação de log, que a ideia é fazer uma inversa desse cara aqui. O que acontece aqui? É o seguinte, se você tem assim, ó, 2 elevado, te dar um exemplo aqui, ó. Vamos brincar com o seguinte exemplo. 2 elevado a 3 é igual a 8, certo? Até aí? A base é 2, não é? Certo. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever log na base 2, tá certo? De 3, log de 8 na base 2 vale 3. 3, entendi. Por quê? 2 elevado a 3 dá o seu 8. Tá? Então a ideia aqui que você tem é sempre essa. A gente fala que é a ideia do círculo, né? Que é esse círculo aqui, ó. Você faz assim. Aqui. Este elevado a este te dá este cara aqui. Certo. Tá? É sempre essa ideia. A elevado a C te dá B. Que é aqui. O que acontece? Uma das regras de logaritmo que a gente tem é fazer o seguinte. Se você, então... Se eu tenho esse cara para trabalhar, tá? Uma das regras de logaritmo é... Quando eu tenho um log, um número, dentro de que está sendo logaritmado aqui, essa potência que tem aqui dentro, ele cai para frente do logaritmo. Por que isso daí? Se você imaginar aqui, 2, exatamente esse cara aqui, ó. Olha como que dá para fazer com ele. Esse 8 nada mais é que 2 elevado à terceira, certo? Certo. Até aí tudo bem? Sim, sim. Sim. Legal. O que acontece? Se eu caio esse 3 aqui para frente, ele ficaria assim. Então, eu posso escrever dessa forma. 3 vezes log 3 vezes log na base 2, certo? De 2, porque o 3 caiu, é igual a 3.
Faz sentido? Tô falando 3 vezes log de 2. na base, na base 2 é igual a 3, porque eu peguei essa potência e caí aqui para frente, joguei ela para cá da frente do logaritmo. Isso aqui é Ah, certo. certo? Quanto que é log de 2 na base 2? 2 na base 2. 2? 1. 1, certo. Log de 2 na base 2 dá 1. Então, esse número, isso aqui é 1. Se isso aqui é 1, 3 vezes 1, 3. 3, entendi. A única forma dessa igualdade dar 3 é isso aqui ser 1. Tendo 1, entendi, perfeito. Perfeito? Então, o que acontece aqui? O que eu fiz? Eu peguei essa potência, tá certo? E joguei ela aqui para frente. Como eu tenho um ln aqui, ou seja, um logaritmo na própria base e, eu vou jogar esse cara para frente e vai me sobrar o quê aqui? Isso aqui vai sobrar bx vezes ln de e. Faz sentido? Para você? Sim. Isso daqui, ó, esse ln, nada mais é que log na base e de e. Quanto que dá isso aqui? Daria 1 também? E, né, na verdade. Não, isso aqui dá 1. Como esse cara. Não. Ó, 2 e 2, e e. Se Ah, for certo. x e x, qualquer coisa que a base seja igual ao logaritmando aqui, vai ser 1. Vai ser 1, entendi. Concorda? Então, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho uma coisa assim, ó. Eu tô falando que, na verdade, esse cara, ln de y, é igual a bx. Certo? Certo. Certo. Se eu pegar exatamente isso daqui que a gente tem, escrever aqui, ó, esse ln de y, eu vou chamar de y grande, y maiúsculo, igual a bx. O que é isso aqui? É uma equação de primeiro grau? Exatamente. É uma reta. Uma reta. Esse aqui virou o seu beta O B. 1. Certo. Ou seja, isso aqui que você terminou de ver agora se chama transformada. A gente pegou uma função exponencial e transformamos numa função de linear de primeiro grau. Transformar. Entendi. Entendeu? Como que funciona aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o ln de y e estou transformando ele numa reta. Então a ideia aqui seria o seguinte: o meu y aqui nesse gráfico, ele está sendo o meu price, certo? Esse cara aqui, o y. Faz sentido? Então, Sim, sim. se a gente vier aqui, ó, selecionar dados, editar, o y. Opa, o Y na verdade está sendo o price reg aqui. Esse aqui é o Y, retail price. Esse é meu Y. Se esse é meu Y, o que eu estou fazendo aqui no que a gente terminou de ver? Eu estou fazendo o ln, não é? Então eu vou pegar aqui, ó, vou aplicar igual ln no Excel desse Y, certo? Joguei para todo mundo. Calculei o ln. Agora, desse ln feito, isso aqui é o ln do retail price. Só isso. Agora aqui, a gente faz o seguinte. Vou inserir um gráfico da mesma forma. Ó. Aqui, selecionar. Aqui em X, continua o price, normal. Aqui em Y, vai ser o ln. Ok. Subir aqui. Agora, aqui, nesse cara, eu tenho esses preços logaritmados. Se eu calculo agora essa reta, adicionar linha de tendência, equação no gráfico e o R aqui, o que nós estamos fazendo aqui, esse BX aqui é o BX que você encontrou aqui. Certo? Só que quando você calcula agora esse Y, na verdade é esse Y maiúsculo.
Então, o que, que acontece aqui? Para a gente conseguir... O que, que acontece? A hora que eu faço, por exemplo, eu falo assim, em 40, qual que é o meu valor? Por exemplo, eu tenho um valor de X aqui, que é 40, certo? Vou calcular qual que seria o meu valor para 40 em X, qual que seria esse retail. Bom, para 40, se o meu X aqui, eu vou chamar de X igual a 40. Então, a formulinha é essa, certo? Então, quanto que tenho aqui? Aqui vai ser o meu ln de y, ou seja, o meu y grande. Está calculado a previsão. Isso aqui é 0,1148 vezes o x mais 1,6254. Esse aqui é o ln. Quanto que vale o y de verdade? Ué, qual que é o inverso do ln? A exponencial. Porque eu mostrei aqui para você, ó, fiz o exemplo aqui, certo? Log de 8 na base 2 dá 3. Qual que é, se eu tenho ln, então na verdade ali eu tenho, tô falando assim para você, olha, eu tenho uma coisa que é isso aqui, ó, log na base e de alguma coisa, de yzinho pequeno, é igual ao valor que eu tenho, 6,2174. 6,2174. É isso? É Isso. isso. Aí como que a gente faz para calcular agora quem é o y? Ué, pelo princípio do logaritmo. E elevado a 6,2174 é igual ao seu y. Isso aqui no Excel a gente escreve como? Exponencial de... Certo? Certo. É igual a y. Então aqui eu vou escrever exponencial desse cara aqui vai ser o meu y. Então, o valor para y, quando esse x é 40, vale quanto? 500. Isso. Não, perfeito. Colocando isso numa exponencial mesmo, certo? Esse aqui é o valor verdadeiro, esse aqui é o yzinho. Esse aqui é o valor de quanto seria o price se você tem um price retail de 500 e... se você tem esse... Qual que seria o LN? É esse cara aqui. Você tem um price de 40, o Y seria 501. Entendi. Se você só arrastar um pouquinho esse outro gráfico que está embaixo desse, ele está em outra escala mesmo, né? Daria o 500 e pouco ali, não é isso? Sim. Ele está em outra escala, porque aqui está em escala logarítmica. Entendi. Não, perfeito. Agora faz todo sentido. Entendeu? Se você olhar quando você faz o logarítmico aqui, eles sempre são valores pequenos. Se você olhar esse cara aqui, ó, 40, tá aqui, tá vendo? Essa aqui é a função que a gente... essa aqui é a função logarítmica, ao zero, ao beta aqui. Tá vendo? O que que tá acontecendo aqui? Ó? Se você pegar esse 40 aqui, ele tá aqui, ó. Tá dando 500 e pouco, perfeito. Entendeu? O que que acontece? Deixa eu ver se eu fiz uma coisa aqui para te mostrar. Eu esqueci do A, né? É. Tá vendo aqui? Eu esqueci do A. Deixa eu só arrumar isso aqui para você. É assim, ó. Tem o A tá aqui, tá? O que que acontece para ficar certinho aqui? Esse A, quando a gente faz essa exponenciação aqui, uma das... Vou tirar, vou fazer aqui direitinho. Eu esqueci do A, perdoe. Vai ficar bem certinho. Pronto. Aqui é o A vezes... A regra de logaritmo fala o seguinte. Quando você tem uma multiplicação aqui dentro, isso aqui fica ln de A mais ln de E elevado a Vx. A gente fala assim, ó, a multiplicação de um logaritmo é a soma deles, de cada termo, entendeu? Quando você tem aqui dentro. Entendi. Isso aqui é a regrinha. Ele sai da mesma regra de potenciação. Se você fizer,
Se você pegar a potenciação e abrir isso daqui, dá exatamente a mesma coisa. Você sempre sai por isso aqui. Sempre você vai sair da Certo. mesma forma. Tá certo? Desmembrar ela, né? Se você desmembrar, você chega aqui. Aí o que acontece aqui? Resolvendo então esse cara, a gente pode olhar isso daqui da seguinte forma. Olha que interessante. Vou colocar aqui, fazer o seguinte. Esse ln de y, eu vou chamar de y, igual. Esse ln de a, esse a é uma constante, não é? É um número que não depende de x. Então esse cara aqui é o famoso beta 0. Certo. Mas, aí, isso daqui a gente viu que ele cai. Isso aqui fica igual. ln de a mais bx vezes ln de e, que dá 1 no final das contas, certo? Isso aqui vai ficar mais beta 1 x. A função da mesma forma aqui, tá vendo? Essa é a transformada. Essa é transformada, da mesma coisa. Então, isso aqui, ó, isso aqui é transformado. Tá vendo que você chegou numa função que é exatamente isso aqui? Sim. Tá vendo? Então você fez a transformada dele. O que acontece? Daquela forma que eu te fiz, o único detalhe que acontece é que o A, quando o A é 1. Quando o A é 1, você tem exatamente esse beta 0 sendo 0, você chega no mesmo lugar. Vamos arrumar lá agora, então. O que acontece aqui, ó, fazendo direitinho? Dessa mesma forma. A gente viu isso aqui, ó. Arrumando aqui, então, a gente sabe o seguinte. O ln, como que a gente faz para calcular isso aqui? A gente tem que ln de y grande aqui, ou melhor, de y pequeno, é igual a o x, que é esse cara, certo? Vezes 0,1148, vai chegar no mesmo lugar, mais 1,625. 4. Faltou um aqui. E aí, de novo, a exponencial desse cara aqui. Achou? Se você quer pegar e falar assim, tá bom, qual que é, Lucas? Essa é a minha função verdadeira para aquele cara, não é? Como que eu faço para chegar nela? Ora, para essa função verdadeira aqui, colocando os parâmetros. Colocando os parâmetros na exponencial. Preciso fazer um comentário sobre isso aqui já com vocês. Eu estou falando isso daí pra gente, para eu não esquecer. Esse A aqui, a gente terminou de ver que ele é dado por esse beta 0 que eu calculei, é o meu ln de A. Certo? Então, aqui, isso aqui é igual a beta 0. No caso lá, ele está valendo beta 0 1,6254. Então, o meu Azinho, que a gente colocou ali, ele vai ser a exponencial desse cara aqui. Tá fazendo sentido? Ó. Certo. E aí faz sentido para você? Sim. Tá? Seria A elevado, ou melhor, E elevado a beta 0 te dá até aí, ok. Né? Certo. Certo? A gente terminou de calcular esse cara aqui, fez essa exponencial dele, chegamos no Azinho. Esse cara deu 5,8, né? Sim. Olha! Viu? 5,8. Certo. Tá? É o Azinho daqui, dessa função aqui, ó. Percebeu? É o Azinho dessa função aqui. A gente tá fazendo, que a gente fez aquela aula passada. E aí, a gente tem que calcular o beta 1. O beta 1 é o mesmo
já está aqui. 0,1148. 0,1148. Olha aqui. Hum, Ficou claro agora? sim. Esse cara aqui, que é o beta 1. Beta 1. Do ponto de vista 0,1148. prático, para aplicação disso daí, Lucas, seria no sentido mais de simplificar isso. Não. É que muitas vezes você não consegue enxergar uma reta nos pontos, então você transforma os pontos. Hum, Entendeu? você Como está forçando isso. a gente está tentando encontrar uma relação. Como a gente não consegue ver uma relação de primeira nos pontos, você começa a fazer transformadas para ver se você encontra alguma função. Entendi. Entendeu? Quais são os detalhes das transformadas? Nesse caso aqui que a gente está usando regressão linear. Primeiro, por trás deles sempre está sendo utilizado valores médios. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Certo. Você tem, assim, o que está utilizando ali? Valores médios. Por que eu deixo isso claro? Por que eu fico forçando isso? Porque quando você pensa em sazonalidade ou valores de outlier, esse cara não pega. É isso que eu estou querendo falar. Entendi. Não, com certeza. Você entendeu? Ele não consegue pegar isso. Porque ele está trabalhando com média. E a Né? média vai normalizar tudo, né? Ela vai homogeneizar, pasteurizar, digamos assim, né? Vai deixar tudo Perfeito. homogêneo. Certo? E perceba que quando você chega nisso aqui, quando você chega exatamente nesse carinha aqui, que você fez a transformada, se você chegou numa similar a essa funçãozinha aqui, o que ele está utilizando para calcular beta 1 e beta 0? Exatamente as médias dos pontos transformados. Entendeu? Está Certo. utilizando as médias dos pontos transformados. Nada mais que isso. Tá? Então, é isso que é importante observar. Por que eu estou falando isso? Eu vou te dar um exemplo que me trouxeram essa semana, tá? A partir da semana que vem, se você quiser participar todos os dias, você fica à vontade. Eu sempre vou mandar o link para você. Vai ser sempre a partir das 8, né? Você vai falar... Aliás, você fala na terça-feira ou na segunda-feira. Deixa eu olhar aqui. Esqueci. Certo. Peraí. Você fala na terça, eu acho. Ou na segunda, dia 23 ou 24. Vamos abrir aqui. Dia 23 é segunda, né? Luiz, dia 23, segunda, às 9 horas. Perfeito. Tá? Então, Luiz, o que acontece? Essa pessoa aqui, a Dani, a Daniela, você vai conhecê-la, ela me trouxe o seguinte problema. Ela está fazendo um outro curso, alguma coisa envolvida com machine learning, famosa modelagem, tá? Antiga disciplina chamada modelagem de dados. Ela está fazendo alguma coisa desse tipo aí e ela me trouxe um problema que era assim, é uma empresa, uma coisa real, tá? É uma empresa de bebidas relativamente de médio porte, digamos assim, uma empresa relativamente nova, tem uns 4 anos. Eles conseguem ter um faturamento diário, acho que de 600 mil reais, por isso que ela é de médio porte, é legal pra caramba. Certo. E aí, eles tinham um problema que era o seguinte, eles sempre tinham um problema de defasagem de estoque. Eles, ou defasagem ou produzia demais, tá? O que eles fizeram? Eles contrataram alguém para fazer uma consultoria para tentar prever esse estoque para eles. Porque o que acontece? A produção vai depender da demanda de venda, né? Como eles têm uma base de dados de 3 anos, o cara pegou, utilizou regressão linear, regressão exponencial e acho que random forest, alguma coisa assim, né? Árvore de decisão, aleatória. E aí o que acontece? O que incomodou, o que deixou ela incomodada foi o seguinte, a pessoa falou assim para eles, olha, a gente sabe que em dezembro e fevereiro vende-se mais. Entretanto, esse ponto vai ser outlier no nosso modelo. Aí ela ficou incomodada, falou assim, puta, mas como que esse ponto é outlier se ele já sabe que vende mais? Porque outlier é uma coisa que você não consegue prever,
Sim, é uma coisa que não, você não tem previsibilidade de acontecer, né? É a rabeirinha do risco, né? Da curva de risco, digamos assim. O que acontece? Quando você está modelando, se você não tem muitos dados, no caso ele tinha 3 anos só de dados. Se ele tem eventos que se repetem em dezembro devido a final de ano e carnaval, ele tem 3 pontos de dados: 3 dezembros e 3 fevereiros, ou 3 carnavais. Você não consegue com 3 pontos traçar modelo nenhum, Sim, entendeu? Então, isso daí não é um outlier, é uma sazonalidade. Só que ele não tem nem número, não tem base, não tem informação para gerar nada, para gerar coeficiente de nada, nem de uma função oscilatória. Não tem. Então o que ele entendi. faz? Qual foi a estratégia do cara? Pega esses pontos, a gente sabe que acontece isso, mas a gente não consegue modelar devido à falta de dados, devido à escassez que a gente tem. Você tira isso daí porque ele está estourando o modelo, porque ele estoura. Porque o que vai acontecer? Como você vai trabalhar com pontos médios, ele vai pegar aquele ponto e vai levar lá para cima a média. E vai trazer a reta para cima, como um todo. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se nós aqui, nesse caso nosso aqui, se nós tivéssemos um ponto, por exemplo, que fosse, ao invés de 84, onde você está vendo aí, fosse 8.400, ele estoura. É. Tá vendo? Porque, na verdade, ele estava trabalhando só com 36 pontos, é isso? Que eram uns 3 anos, é isso? Exatamente. Entendi. Desses 36 ele estava excluindo Ele estava 5 pontos. modelando por dia. Daria 1.000 e poucos pontos. Ah, por dia, entendi. Mas 1.000 e poucos pontos para o modelo não é nada, cara. É muito pouco ainda assim. Entendeu? Aí o que acontece? Quem que vai dar conta de resolver isso bem? É uma regressão linear, uma regressão exponencial, entendeu? É que bacana, funciona bem, tá? Mas dá problema, tá certo? Você vai ter Entendi. problema. Tem, E ele usou, pode falar. e ele usou Random Forest também para fazer isso? Eles usam o Random Forest, é mais robusto, né? Ah, Porque o Random Forest ele é mais robusto, ele estava colocando dados de temperaturas também. Porque entendi. quando você faz previsão de não é só essa indústria, tá? A Ambev, por exemplo, é uma indústria que consome muito previsão climática. Por quê? Porque como ela tem indústria distribuída no Brasil inteiro para fazer as bebidas, conforme no local que tem ilha de calor, que você tem previsão de ilha de calor, você aumenta o consumo de bebidas, de todos os tipos. Então eles Sim, precisam saber quando que vai ter onde vai ter uma determinada ilha de calor para eles poderem se programar com antecedência para deixar em operação e aumentar a produção. entendi. Não, perfeito. Ó, E eles cruzam. pode falar. Não, não, eles cruzam com essas outras variáveis daí, né? Sim, sim. São variáveis que ficam fora. Mas daí, nesse caso, Lucas, para ele usar uma regressão linear, tipo, ele excluiu fevereiro e dezembro, ele calculou uma regressão só para fevereiro e dezembro? Não, ele tira o ponto, tá vendo? Ó, ele faz exatamente uma das formas que você tem para fazer é isso daqui que eu tô fazendo, ó. Eu peguei esse ponto aqui, tá vendo? Eu não sei se esse ponto é uma sazonalidade, para mim tá muito alto. Tá vendo? Eu Sim. coloquei esse ponto ali para servir como exemplo. O que acontece? Aí que é uma coisa interessante quando você faz transformadas, tá? Quando você faz transformadas, esse ponto aqui é 84.000. Ele é muito alto. Só que quando ele é transformado, ele só saiu de 4 para 12. Só que tem que tomar cuidado que isso aqui é uma escala logarítmica. Por isso que ele Entendi. pode, se a gente vier aqui, que é uma escala normal, a brincadeira onde vai, ó. É, fica Fica totalmente todo mundo fora. aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque eu coloquei um ponto abençoado aqui. Tá Entendi. vendo? Esse ponto ficou aqui. O que você tem que fazer com esse cara? Realmente você tem que tirar, tá? No ponto que você tem, você tira. Porque olha o que ele fez aqui, ó. Se você olhar, eu recalculei essa reta aqui. Tá vendo? Isso aqui era anterior que a gente tinha, era esses coeficientes, eu recalculei. Você fala, cara, mudou muito pouco, né? Mas olha essa mudança, o que causa. Eu vou calcular o beta zero de novo, tá? Esse aqui é o beta zero, que mudou com relação a esse. Perdão.
Esse aqui é o beta 1, que mudou um pouquinho com relação a esse. Mas esse cara aqui, que é uma exponencial, que é o beta 0, que vai ser o Azinho, ele vai ficar assim, ó. 1,6234. Se pegar a exponencial dele, ele muda. Essa mudança que você causa aqui, nesse cara, você começa a trazer essa reta um pouco para cima. Ela eleva um Entendi. pouco. Se você tem três valores desses daqui, por exemplo, coloca um outro aqui, 50 mil, totalmente aleatório. Coloca o outro aqui, 55 mil, jogado assim, que é o caso dele, tá certo? Esses pontos aqui vão trazendo cada vez mais a sua reta para cima. Entendi. Então você Você vai começa. mudando o ângulo. Exatamente. E aí o que, que acontece? Como você vai. Você matou a charada. Você vai mudando essa angulação que você vai tendo aqui, você vai trazendo essa reta cada vez mais para cima. O que, que acontece? Se você não tem muitos pontos, lá no caso dele, você não vai tendo muitos pontos, esse cara é muito discrepante, essa reta sobe demais. A angulação sobe demais. Aí você começa a errar para os outros meses. Entendeu? Você erra muito. Entendi. Então, quando você tem outlier, o que, que você pode fazer? Você tira os outliers, tá? E tenta dar uma olhada se é possível tratá-los de uma outra forma. O que, que seria tratar de uma outra forma? Saber se tem sazonalidade. Puta, tem sazonalidade. Eu sei que isso aqui se repete sempre no mesmo padrão de meses. Quando chega em dezembro, eu sei que a minha média deu 100. Só que ele é 1000. Beleza, então eu pego e jogo 1000. Entendeu? O meu motor está Entendi. dando 100. Só que eu sei, por gerenciamento, que é 1000. Eu vou trabalhar com 1000. É Entendeu? igual aconteceu, eu tava dessas palestras aí, um dos caras que apresentou é um italiano tal, mas que mora em Copenhague, e ele estava falando justamente sobre isso, sobre os modelos de machine learning, né, que foram feitos antes da pandemia, ele falou, joga fora praticamente, porque mudou completamente o comportamento. Então, esses modelos eles estão reproduzindo a sua base de dados anterior. Sim. Ele E é tá basicamente isso falando que da está doença? acontecendo. Né? Ele tá falando da doença? Oi? É isso? Ele tá falando do Covid, é isso? Isso, do Covid, exatamente, para Tá. 2020. É. Sim. Sim, você não dá pra usar aqueles coeficientes. Porque é que você falou, ele tinha. Cara, eu tinha. O Ricardo, que foi um outro aluno, ele fez um trabalho muito show de bola sobre o Covid. Ai, que dor no coração. Eu vou ficar reclamando dessa minha perda desses meus dados por uns 2 anos ainda. O que, que Ixi, acontece? Tem um problema quando você trabalha com modelagem. Quando você trabalha. Isso é modelagem. Quer ver? Deixa eu abrir um negócio aqui para te mostrar. É um problema que todo mundo enfrenta quando trabalha com novos. Chama. Você tem um fenômeno que não tem uma gama muito grande de dados. E esse fenômeno é bem conhecido em problemas físicos. Então, só para você ter uma ideia, tem alguns. Ai, como que chama? Ai, caramba, esqueci o nome. Tem alguns. algumas equações, alguma coisa assim que você possa gerar algumas informações, é isso? Geralmente tudo começa assim, ó. Em geral. Quando você está trabalhando com dados, tá? Títulos. Grande aparece título. Quando você está trabalhando com dados, a coisa começa assim. Aí, isso aqui, esse negocinho que eu fiz aqui para você, isso aqui é como começam os dados. Quando está diante de um fenômeno novo, que ele não estabilizou dinamicamente, esse fenômeno não tem estabilização dinâmica, você está aqui, ó. Isso Hum, aqui é muito complicado, chama início de qualquer fenômeno. Ele não tem estabilização dinâmica, é chamado.
Quando que os modelos começam a acertar? Quando entra em estabilização dinâmica. Entendi. Dinamicamente, ele tem movimento, tem tudo, mas dinamicamente está estável. Está dinamicamente estável, o que, que você faz? Você corta o fenômeno aqui e começa a trabalhar daqui para frente. E aqui você modela. E esses dados? Não tem como fazer aqui, porque qualquer. Você começa a colocar 250 tipos de modelos aqui, todos funcionam. Porque está uma bagunça. Entendeu? Você Entendi. não está estável dinamicamente. Ninguém sabia como a propagação do Covid ia funcionar. Ninguém tinha ideia como funcionava. O pessoal tinha ideia da SARS, tinha outros SARS, mas não igual ao Covid. Sim. Entendeu? Então ninguém sabia como que ia ficar os parâmetros dessa curva aqui. Quais são os parâmetros? Os betas. Ninguém sabia. Podia ser 250 beta, podia ser árvore de decisão, podia ser o que você quiser. RNA, convolucional, não convolucional, que aprende sozinho. Puta, cara, faz o que você quiser. Não tem problema. Está no começo do fenômeno. Entendeu? É como se fosse É, um motor novo. Entendeu? Uma máquina nova entendi. que foi ligada. Ela começa a dar problema, até ela se estabilizar. Aí a hora que ela estabiliza, ela está dinamicamente estável. Ok, você conhece as curvas dela, mas no começo é caótico. Entendeu? É caótico, até entrar numa estabilidade dinâmica. E o Covid está sendo isso. E para ajudar ainda, para ajudar, assim, né? Ajudar na modelagem, não que foi feito errado, acho que Sim. foi muito certo. Mas para complicar a modelagem, quando começou a dar o surto no mundo, o que, que a gente fez? Começou a Que fazer o mundo os fez? lockdowns. Coisa. Exatamente. Quando a gente fez o lockdown, que a gente fez com a dinâmica da propagação? Segurou a propagação, né? Então a gente não sabe direito. Entendeu? Entendi. Matematicamente, como a gente, o que, que aconteceu? A gente interferiu num negócio. Então ele não teve estabilidade dinâmica, ele simplesmente voltou ao caos que estava antes. Aí quando tudo, opa, tá legal agora, vamos soltar o pessoal, todo mundo aí, agora tira o lockdown. Começou a aumentar de novo. O que tá fazendo o mundo de novo? Entra um lockdown de novo. Entendeu? É, exatamente. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque é muito melhor a gente errar num modelo do que morrer 3 bilhões de pessoas. Porque essa é uma proporção razoável até para um negócio desse, não é ruim. Parece loucura que eu tô Oh, falando. Cara, quando aconteceu a gripe espanhola, quantas pessoas tinham no mundo? eu tenho até onde eu li, pelo menos, estima que foram 600 milhões de mortes, parece. Não, desculpa, 600 milhões foi na peste negra, né? Agora me fugiu o nome. 80 milhões, eu acho, na gripe espanhola. Então, e quantas pessoas tinham no mundo? Na- Ah, não Um, sei, bi- não lembro. Um um, bilhão. 1 bilhão. 80 milhões, 1 bilhão. E agora com 7 bilhões? Pra onde a gente vai parar? Exatamente. O Entendeu? grande problema é que ninguém sabia também como fazer medidas profiláticas, né? Então você não sabia a anamnese, cada pessoa desenvolve de um jeito, uma doença muito Exatamente. errática, né? Eu tive um primo que pegou esses Muito dias, nova. quer dizer, há 3 semanas atrás, ele já se curou tal, mas todo mundo achou que ele ia morrer, porque ele é obeso, tipo, ele é bem gordão tal. No fim não aconteceu nada com ele, tipo, ficou super bem, só perdeu como chama, Olfato? o olfato tal, só isso, tipo, não aconteceu exatamente nada. E uma outra menina que trabalhava para ele, tipo, na padaria dele lá no interior, ela sim, tipo, foi quase ao óbito, assim, foi por muito pouco, ela teve que ser Caramba, entubada, tal, foi um caos, assim, a menina super saudável, tal, então não dá para entender. é muito difícil. Ninguém consegue. É muito novo. Ninguém sabe o que vai acontecer. É. E o vírus está sofrendo mutação também, né? Daí depois que fizeram, tipo, parece que ele pegou o Covid, mas de uma outra mutação, e ela pegou de uma outra mutação também. Então eles chegaram a investigar esse caso, né? Caramba, cara. Não, Por isso, porque acho que são 3 ou 4 cepas, não sei. O Brasil já está criando uma quinta, parece que o vírus está sofrendo essa mutação. Conforme ele entra em contato com células, ele vai sofrendo as mais variadas mutações possíveis. Então é por isso que alguém que já teve Covid pode pegar Covid de novo, porque pode ser um Covid diferente, parece.
Quer dizer, é o mesmo Olha Covid, é a mesma só. coisa de raça de cachorro, né? Você pode Mas ter é uma feito, cepa diferente. Nossa, mas é uma cepa. que velocidade de mutação, né? É um vírus, né? Muito rápido. E daí eles estão conseguindo estudar justamente como o Covid se dispersou pelo mundo, acho que pelas cepas, né? Então tem uma cepa que é mais asiática, outra cepa que mudou na Europa, enfim, o Brasil acho que ele tem essas duas cepas, da Ásia e da Europa. E elas estão sofrendo mutações aqui ainda, né? Caramba, que loucura, É um caos, meu. que loucura. Uma última coisa, até ficou bem entendido esses conceitos aqui. Quando você vira alguém falando disso daqui agora, dá para ter um pouco mais de consciência e sobre esse Claro, negócio de regressão, porque fala-se muito e tem muito detalhe assim que é bom, enfim. O que um pouco a acontece? gente conhece a base, né? É, e é fácil a gente ser ludibriado, né? Eu vejo umas coisas, enfim. Tem muito É. marketing em cima, né? Ó, outra coisa que acontece quando você faz essa transformada para logaritmo, nesse caso aqui, isso aqui é a base 100, o logaritmo. Então, ó como que ele fica lá em cima, os pontos, tá vendo? E aqui embaixo, os pontos estão bem aqui embaixo. Quase não aparecem. Certo. Outra vantagem do logaritmo é a visualização. Você sabe que esses pontos são grandes. Eles ficam até próximos. Aqui não estão tão próximos. Aqui é 80, aqui é 55. Mas aqui já ficam próximos devido à própria transformada de logaritmo. Entendi. Tá? Acho que você comentou daquele livro, né? Como enganar as pessoas usando estatística, meu. Essa questão do logaritmo você consegue muito bem, meu. Ajuda bem. É, Ajuda bem. Dá uma... Agora que está sendo eleição, dá uma olhada nos gráficos que saem que você vai ver. então, tem muito absurdo. É isso, doutor. Que eu tinha preparado. Legal. Se você quiser me passar o link, eu passo, pessoal. Tá certo? Vai ser um Eu te prazer. passei, ó. Eu te Ah, passei um vamos? link agora. Mas esse daqui é só um deles. Mas tá sendo no YouTube. Lá no YouTube o pessoal pode seguir daí o canal. Já vou encaminhar. Ah, vou encaminhar aqui, ó. Essa aí é a associação, é a I2AI, a I2AI, né? Cada um fala de um jeito, ó, na própria associação tem uma briga, meu. Tem um português lá, na verdade um brasileiro, mas que mora em Portugal também, que tá na associação, ele fala I2AI, daí já tá pegando sotaque lá de Portugal e o pessoal daqui do Brasil fala H2AI, né? Entendi. Mas enfim, tem bastante coisa interessante lá, meu. Você vai ver, tem muito material, muita coisa de graça. No começo da pandemia, eles fizeram também um evento aí grande, foi uma semana, mas era só de manhã. Então, acho que foi das 8 às 9, todo dia durante uma semana, né? Trazendo pessoas diferentes, cases, trouxe um pessoal da Amaro, não sei se você conhece, que é uma marca de roupa feminina, tal, para falar um pouco de aplicações de inteligência Legal. artificial na questão da decisão de compra, tal, criação de modelos para estimativa, entender a recorrência, né, da compra, enfim. E estão tendo bom resultado? Então a associação cresceu bastante, meu. Eu comecei como voluntário deles em agosto do ano passado, no comitê de voluntariado. A gente está buscando voluntários, tá? Inclusive tem interesse em ajudar, né, também, a divulgação tal dos eventos. E se eu não me engano, a gente começou, tinha acho que 8 associados. A gente já está mais ou menos com cento e pouco, 160 associados, eu acho, em um ano, um pouco mais de um ano. Caramba, que beleza. Só que a associação ela não ganha dinheiro basicamente com isso, mas mantém ela, né? O associado, eu acho que a taxa estava 200 e pouquinho a anualidade por ano, né? Então você pagaria lá 270, se eu não me engano, para ser associado. Tem alguns benefícios, enfim, participação em workshops ou descontos, enfim, mas tem os cursos também, tem muitos cursos lá sobre inteligência artificial, mas eles não têm essa pegada técnica, né? O foco lá do Alexandre Del Rey e tal, que é o cara que eu conheço, que me convidou tal para a associação, ele foi da Skip também, que era uma outra associação que eu participava, que era uma associação focada em profissionais de inteligência e estratégia. O foco Tá. dele, na verdade, é ensinar executivos a caminhar um pouco por esse mundo da inteligência artificial, né? Potencialidades, tal, criar cenários futuros, Legal. novos produtos, tal.
Então, é um pouco diferente de outras associações que tem por aí que são muito técnicas, né? Querem ensinar mesmo algoritmo, a pessoa entender o gráfico, tal, mais ou menos o que a gente tem feito aqui. A A2AI é mais no sentido de negócio, né? Entendi. Então, a gente já recebeu algumas críticas de associados dizendo, pô, achei que ia ser uma associação que eu ia aprender a fazer modelagem e tal, fazer uma coisa mais hardcore. Não, o máximo que eles fazem, o Romera também, que é um outro cara da diretoria também, ele foca muito nessas ferramentas já prontas, tipo o Azure, a Amazon, então, a Sei. AWS, né? Então, você vai pegar lá, Legal. você vai pegar uma base de dados, jogar lá, tal, já tem alguns modelos prontos. Enfim, então é mais nesse sentido, né? Não é tão, o foco não é tão técnico. Entendi. Não, é bom também. Isso é muito bom É, para as então, é pessoas. importante. Eu Excelente. gosto, mas é Muito interessante importante. deixar claro porque para não acontecer isso, né? Uma das pessoas que eu convidei para participar tal, depois ela veio reclamar, pô, Luiz, não sei o quê, achei que eu ia aprender tal, fazer um modelo do zero, uma parte mais matemática. Eu falei, não espere isso da H2AI, meu foco é outro. Entendi. Entendeu? Mas é importante também, igual você falou, né? Sim, eu gosto dos dois pontos, dos dois lados. Eu gosto bastante, muito mesmo, dessa parte de negócio, acho fantástico e fundamental. E gosto dessa parte técnica porque eu acho interessante, sei lá, acho que devido à minha formação. Mas eu gosto dos dois pontos, dos dois braços, digamos assim. Acho que eles se complementam, né? Muito mais do Sim, que se repelem. sim, sim. Cara, como você tem ainda outras. Se você conseguir dar continuidade naquilo para ver se você tem dúvida naqueles indicadores, é interessante. Eu acho, sei lá, na minha visão, interessante para você aprender. Claro. E aqui tem um tratamento para fazer nesses dados aqui, porque essa planilha aqui, esses dados estão bem brutos, que a gente chama, né? Tem como melhorar isso. Para melhorar isso, porque está vendo essas nuvens de pontos aqui, são horríveis, né? Você olha, as nuvens de pontos estão bem ruins. Só que ela tem um padrão, se você notar. Sim. Elas se repetem, tá vendo? Nessas linhas aqui, ó. Então, um dos tratamentos que dá para ser feito aqui é ver as distribuições para cada ponto em X. Você pega o ponto em X aqui e vê como que esses pontos em Y se distribuem. Então, você vê as distribuições deles e vê se compensa trabalhar com a média de cada linha dessa daqui ou com a mediana. Quando for assimétrico, quando for assimétrico para a esquerda é mediana, quando for assimétrico para a direita é média, entendeu? Nesse caso, ele está simétrico para a esquerda, é isso? Não sei entender. Ah, não. Não, eu tô olhando aqui no gráfico, mas não tem como falar isso, não tem uma distribuição normal. É, eu acho que não tem. Geralmente não tem, nunca nada é normal mesmo. Não, perfeito. Nada é distribuição normal. Porra. É. Cara, se você conseguir assistir segunda-feira, a Ana tá com um problema assim monstruoso. A gente fez um monte de. Nossa, ela fez coisa pra caramba, assim, pra conseguir resolver o negócio dela. E porque nenhuma distribuição é simétrica, é tudo bagunçado, falta dados, assim, poucos dados. Ela tem um desafio na mão que é A questão milionariamente difícil. dos equipamentos dela, né? É. Perfeito. É isso, é bastante interessante. Eu vou tentar participar, sim. É isso. Espero que tenha ajudado. Essa Não, com certeza. parte tenha ajudado. Muito bom. Deixa eu te. Eu vou parar aqui. Deixa eu só te perguntar.